Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa série de devocionais de Oswald Chambers, do livro Tudo para Ele. Eu sou o João Neto, faço parte do Ministério Permanecer em Cristo e do Instituto Jesus Cristo, e esta semana estou guiando vocês nas leituras das nossas devocionais. O dia hoje é o dia 11 de novembro e o título é A Suprema Escalada. E o texto que o autor nos apresenta é o texto de Gênesis 22, o texto onde Abraão leva o seu filho Isaque para o sacrifício. E ele diz uma parte do texto aqui: toma teu filho, toma teu filho. Gênesis 22, verso 2. Acompanhe a leitura comigo. A ordem de Deus é: toma agora, não daqui a pouco. É impressionante como gostamos de contestar. Sabemos que é certo fazer determinada coisa, mas procuramos desculpa para não fazê-la imediatamente. Subir até ao cume que Deus nos mostra não pode ser feito daqui a pouco. Tem que ser feito agora. O sacrifício é oferecido primeiro no plano da vontade, antes de ser oferecido de fato. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. É o verso 3 do capítulo 22 de Gênesis. Que simplicidade maravilhosa a de Abraão. Quando Deus falou, ele não consultou carne ou sangue. Tenha cuidado quando você tiver o desejo de consultar carne e sangue. Suas próprias preferências, seu próprio discernimento ou qualquer outra coisa que não seja baseada no seu relacionamento pessoal com Deus. São essas as coisas que competem com Deus e impedem que lhe obedeçamos imediatamente, agora. Abraão não escolheu o sacrifício. Cuidado para não cair no erro de fazer para Deus um serviço que você mesmo escolheu. O alto sacrifício pode ser prejudicial. Se a taça que Deus lhe deu é doce, sirva-a com gratidão. Se ele a fez amarga, tome-a em comunhão com Deus. Se a vontade de Deus para você for passar por dificuldades, enfrente-as, mas nunca queira escolher o lugar do seu martírio. Deus escolheu a aprovação para Abraão e ele não fez objeção, obedeceu com firmeza. Se você não estiver vivendo em comunhão com Deus, será fácil julgá-lo de maneira errada. Você terá que passar pela aprovação para depois ter direito de omitir opinião sobre Deus, pois é no cadinho da provação que aprenderá a conhecê-lo melhor. O Senhor está operando com finalidade de unir o propósito do homem ao propósito dele. Que coisa maravilhosa, meus amigos. Que lindas palavras de Oswald Chambers. Ele diz para nós que o sacrifício é oferecido primeiro no plano da vontade, antes de ser oferecido no plano de fato. Quando o nosso coração está ligado a Deus, nós teremos mais possibilidades de enfrentar de frente, com resiliência e gratidão, as provas que Ele pode nos oferecer, assim como ofereceu a Abraão. Obviamente que, como o próprio autor diz do devocional, não serão provas gostosas, fáceis, simples de serem enfrentadas, como não foi para o patriarca Abraão levar o seu filho Isaque ao cume do monte. Mas quando o nosso coração está ligado, conectado, em comunhão com Deus, como ramos ligados a uma videira, que fluem do Deus triuno, pelo cuidado do Pai agricultor, pela presença da vinha de Deus e pela seiva do Espírito, então estamos mais prontos para receber de Deus o que vem de Deus. Se prova, se uma taça amarga, uma taça amarga. Se uma vida sem prova, uma taça doce, como a devocional nos disse, então uma taça doce. Mas nós só poderemos enfrentá-la se estivermos em comunhão plena com Deus. Seja a taça doce ou a taça amarga, as duas só podem nos fazer sentido e alinhar o nosso coração ao propósito de Deus, se estivermos em comunhão com Deus. Eu não sei como está a sua vida. Talvez hoje você esteja passando por uma prova. Talvez hoje você tenha sido chamado ou chamada para subir ao cume do monte. Talvez não. Talvez ainda virá esse dia. Mas ouça,
Se conecte o seu coração ao propósito de Deus. Fique do lado dele, conectado à videira. E certamente nesse dia, quando a prova chegar de fato, Deus já vai ter colocado você ligado à vontade dele para enfrentar o sacrifício. Que Deus te abençoe, que Deus cuide de você no meio da sua prova e que Deus te visite, se ela um dia assim chegar. Que Deus te abençoe e até amanhã.